Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Enfim, vamos ler aqui, Mateus 12, 22, até o 25, 22 e 25. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Essa expressão, quando diziam assim, é filho de Davi, queria dizer, é o Messias prometido, é o Filho de Deus, é o Salvador que a gente espera. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônio, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Vê só que negócio, disseram com Jesus. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Toda casa dividida não subsistirá. Vamos dizer essa frase? Toda casa dividida não subsistirá. A casa dividida não subsistirá. Aqui tem uma palavra muito importante, e eu gostaria de ministrar essa palavra para nós, todos. Que a gente guarde essa mensagem, irmãos, nesta manhã. É uma palavra boa, uma palavra pequena, mas ela é boa. E não se esqueça dela. Aqui a gente vê Jesus ensinando uma das maiores lições da vida para a família. Sabe? Para a nossa vida e para a família. Ele estava ensinando não só para aqueles ali naqueles dias em que ele estava falando para os fariseus, para os homens que estavam ali ao seu redor, mas ele estava ali dando uma lição, uma mensagem para todas as pessoas, em todos os séculos, para todas as gerações. É uma palavra para uma lição para nações, para uma cidade. Como ele disse, uma cidade dividida, ela não subsiste. A gente vê cidades que não crescem, porque há uma rivalidade tremenda entre os líderes, às vezes até seus cabeças. Um prefeito com um vice-prefeito não se entende, com seus correligionários não se entendem de jeito nenhum, e ninguém chega a um denominador comum, ninguém chega a um objetivo, e ninguém faz nada, porque estão divididos. Isso é o que Jesus falou, que está dividido não subsiste, ou seja, não vai triunfar, não vai crescer, não vai prosperar, não pode ter vitória. O que está dividido.
Então é uma lição para nações, para a cidade, é uma lição que vale tanto para o mundo espiritual como para o mundo secular. Uma empresa dividida, ela não subsiste, né? Uma família dividida, ela não subsiste. Uma casa dividida, disse o Senhor, que ela não subsiste. Nada o que for dividido, um ministério dividido, não subsiste. Uma igreja dividida, ela não cresce, ela não se desenvolve. Um quer uma coisa, outro quer outra, está todo mundo dividido. Imagine, igrejas que têm pastor e copastor e eles não se entendem, não vai a lugar algum, não cresce. Nada que for dividido, principalmente uma casa, uma família dividida, um casamento, ele não subsistirá. É uma lição que não deve ser esquecida. Uma mensagem muito importante. Aprenda isso. Nunca mais se esqueça. Os casais que estão começando agora, esses dias agora foram 3 casamentos na igreja, né? Saulo e Priscila, Cristiano e Cristiane, estão ali, ó. Quem não conhece, fica de pé aí. Os 2 que eu falo, que às vezes tem gente que nem conhece aí, ó. Outro casalzinho casamos sexta-feira, pode sentar. E outro foi Giusete e Edinaldo. Cadê o casalzinho? Está ali, ó. Casalzinho, casaram também. Semana, sexta-feira, abençoamos aqui, fizemos o casamento. Graças a Deus, fico feliz. Tanto quando crianças são consagradas e nascem, como casamentos também. Porque casamento, diante de Deus, é bênção. São famílias sendo constituídas. Debaixo da bênção de Deus é bênção. É bênção. Então, fiquem atentos. Um casamento dividido, uma casa dividida, uma família dividida, ela não subsistirá. Toda casa dividida não subsistirá. Vamos repetir isso de novo? Foi Jesus quem falou. Levaram para Jesus um homem possesso de um espírito maligno, surdo e mudo, né? O homem, e aí, não, ele era mudo e cego, né? Era mudo e cego. E ele era um demônio. E quando levaram para Jesus, Jesus expulsou aqueles demônios. E aquele homem passou a falar e passou a ver. E aí os fariseus, os religiosos, começaram a murmurar e a dizer: esse aí não está expelindo, senão pelo espírito de Beelzebul. Quando Jesus ouviu isso, olha só o que disseram que Jesus, o Filho de Deus, Jesus estava expelindo demônios pelo espírito de demônios, por Satanás. Jesus, conhecendo o coração dele, eles só murmuraram. Isso aí é demônio, isso é demônio. Eles só murmuraram, e aí Jesus falou essa expressão, falou: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O Senhor diz: como é que demônio pode expulsar demônio? Se eu sou demônio, se eu sou Satanás, como é que eu posso estar expulsando Satanás? Satanás contra Satanás. Aí ele disse: não pode. Então, se isso estivesse acontecendo, ele não subsistiria. Nenhum reino dividido subsiste. Então, eu não sou demônio, não. Eu sou contra ele, eu estou aqui, eu sou outro partido, né? Então, Jesus ali aproveitou, disse isso, e ele disse: nenhuma casa dividida subsistirá. Isso aí ficou uma lição, uma mensagem para nós que temos nossa casa, que temos a nossa família. Aqui está uma das maiores lições da vida para a família. Por quê, irmãos? Porque a divisão traz fraqueza. A divisão enfraquece. A divisão, ela desfalece. Ela traz desgosto. A divisão traz atraso de vida. A divisão. Você vê que o Senhor disse lá em Eclesiastes, um
cordão de 3 dobras, ele não se romperá quando ele está dobrado, ele tem força. Agora, se ele estiver só um cordão estirado, qualquer um rompe. Mas ele dobrado, junta força, né? A união faz a força. A união faz a força. Isso é bíblico. Então, sem união não tem força. Então, por que uma casa dividida não subsistirá? Porque ela fica fraca. Olha aí uma pergunta que pode sair aí nas perguntas que vão ser feitas sobre família. Porque ela enfraquece, ela desfalece, é um atraso de vida para isso. Na revista Veja, uns dias atrás, saiu uma reportagem, trouxe uma reportagem, dizendo que uma das formas mais rápidas de se empobrecer é quando o casal se separa. A revista Veja trouxe essa reportagem. Uma das maneiras de empobrecer é quando o casal se separa. E eles colocaram uma lista de pessoas que eram prósperas. E depois da separação, eles tiveram que dividir os bens, né? Dividir todo o patrimônio, foi dividido. E a partir daí, eles começaram a entrar em decadência. Eles mostrando comprovadamente muitos casais que eram muito ricos, muito prósperos, e que depois da separação, eles começaram a decair e entraram numa decadência total. E empobreceram. Eles mostrando aí o mundo secular mostrando isso. O mundo mostrando o que a Bíblia já diz, comprovando apenas o que Jesus já havia afirmado, né? Quantas famílias que a gente sabe que depois da separação elas enfraquecem, elas empobrecem. Aliás, eu costumo dizer que um casamento bem estruturado, abençoado por Deus, traz prosperidade. Às vezes um homem é sozinho a vida toda, não tem nada. Não consegue juntar nada, não consegue nada na vida. Depois que casa, é que conseguem as coisas. Às vezes diz, eu sou pobre, eu não vou me casar, porque eu não... Não, irmão, case pobre mesmo. A riqueza vem no casamento. Um casamento abençoado traz prosperidade. Quem sabia disso? Quem aqui antes de casar não tinha nada e só conseguiu as coisas depois de casar? Muita gente já levantou a mão, eu também. Tinha nada na vida, tinha nada. Não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada. Depois que casou, aí diz, não, mas o casamento é abençoado por Deus, irmão. E no casamento é quando vem a prosperidade. Depois que você casa, é que você consegue. Deus vai, eu casei, não tinha casa para morar. Às vezes eu falo por meninos aí que vão casar e casam, às vezes não tem uma casa. Não se entristeça não, irmão. Eu casei, fui morar em casa alugada, né? Não tive lua de mel, não fui para hotel, não fui para casa de praia. Fui direto para minha casinha alugada. Não tive festa, sabe? Fiz um casamento na igreja, vesti de noite, tudo direitinho, mas não tive festa, recepção. Nada disso, porque não tinha condição. Muito pobre mesmo, dinheiro minguadinho. Mas hoje a gente tem casa, tem carro. Amém, irmãos? Tem troço, tem... Eu não tinha sofá novo, eu não tinha nada. A minha sogra foi que me deu um sofá emprestado. Foi, tá entendendo? Ganhei o quarto, não novo, usado, que era do meu irmão, que ele tinha se casado, ficou viúvo. E aí tinha o seu quarto, 3 meses de casado, a esposa faleceu. E aí depois, quando ele arrumou uma outra noiva e queria casar, ela disse, eu não quero esse quarto da defunta, eu quero um quarto novo. Tinha razão, né? E quem ganhou fui eu. Aí eu ganhei o quarto da defunta. Mas eu estou bem viva. Oxe, isso não é nada demais. Pronto, ganhei um quartinho usado. Não comprei nada novo. Nada, né?
quer dizer, exceto fogão, uma cozinhazinha. E nem por isso, né, morri, nem por isso fiquei aí ao relego, fui pedir a ninguém. Não, fomos trabalhar, fomos servir a Deus, dando graças a Deus sempre. Eu feliz da vida, estava no céu, dentro da minha casinha que não era minha ainda, eu estava feliz da vida. E Deus nos abençoou, e depois a gente comprou terreno, construiu casa, Deus abençoou. A prosperidade vem num casamento abençoado. Deus lhe dá riqueza. Outra coisa também que às vezes casais dizem: não, eu não vou ter filhos porque não tenho condição. E quanto mais filho, menos condição. Mentira do diabo. Mentira do diabo, viu? Você pode ter os filhos que você quiser. Nem por isso você vai deixar de prosperar. Deus vai lhe abençoar. Filho não empobrece ninguém. A Bíblia diz que filho enriquece. Amém, queridos? Filho é bênção. Não deixe de ter seus filhos por dizer: eu não tenho condição de criar. Não, pode ter seus filhos se você for uma pessoa responsável, a não ser que sejam aqueles irresponsáveis que não assumem sua responsabilidade com sua família, não trabalha, não se preocupa com os filhos. É outra história, é outro caso. Mas você que tem a cabeça no lugar, pé no chão, é responsável, vai trabalhar, Deus vai abençoar. E quantos filhos você quiser ter, tenha, porque Deus vai dar condição para você vestir, dar educação, cuidar deles, e você nem vai por isso deixar de ter sua casa, seu carro, suas coisas. Pode ter. Família é bênção. Agora, separação traz pobreza. Divisão traz pobreza. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, é uma realidade. Toda casa dividida não subsistirá. Diga de novo. Foi o Senhor que disse: uma casa dividida não subsistirá, um reino dividido não subsistirá. Países divididos, a gente vê países em guerra, se matando, gente morrendo nas praças, sabe? Gente inocente morrendo, é guerra, é guerra. Países que vivem em guerra. Já viu a guerra como traz pobreza? Já viu países em guerra ser um país próspero? Não. Ele pode ser um país próspero, ele entrou em guerra, já está dizendo, a destruição precede, a destruição vem aí atrás. A pobreza, as crises em todos os sentidos, financeira, econômica, virá para aquele país, porque ele está em guerra, está em divisão, está em contenda. Isso é o que a Bíblia já profetizou, o Senhor já disse isso. E aí, irmão, isso é uma realidade. Irmãos, qualquer luta que se enfrente fora da família, seja ela qual for, desemprego, a luta contra a inflação, doenças, sabe, que você puder enfrentar, elas só trazem fortalecimento para a família. Lutas exteriores da família só traz fortalecimento para a família. Ela impulsiona a família a ficar mais unida, quando ela é abençoada por Deus. Então, qualquer luta que vier da parte de fora, então só servirá de fortalecimento, levará a família a ficar mais unida, ela vai estar mais unida. Mas se a família, sabe, estiver dividida dentro de casa, se houver essa luta de divisão dentro de casa, o Senhor disse que ela cai. Qualquer luta fora que a gente enfrenta, e a família entra dentro de casa, se reúne e ora e questiona, e vamos lutar e vamos nos animar um ao outro, e a gente vai vencer. É desemprego, não tem dinheiro, mas a gente vai ter paciência, vamos suportar, vamos compreender todo mundo, e ela se fortalece. Agora, se dentro dela tiver uma contenda, tiver uma divisão, irmãos, aí fica difícil. Aí ela vai cair. É como uma igreja também dividida. É como uma igreja dividida, né? Ela não subsiste. Uma igreja unida,
Pode se levantar o demônio que for, pode se levantar Satanás contra a igreja, de todas as formas, mas se a igreja dentro está toda unida, os irmãos, as ovelhas unidas com o pastor, ministérios unidos entre ministérios, todo mundo unido, pode se levantar o cão que for, o inferno todinho não vai vencer. Ela não vai se abalar de jeito nenhum. Ela não vai se abalar. Mas se ela estiver dividida, irmãos, é porta aberta para Satanás. Aí o diabo entra, deita, rola, pinta e balda, mexe com o outro, bagunça o coreto. Ocupa todo mundo com contenda, com briga, e todo mundo se esquece de buscar Deus, de orar, perde os alvos, os projetos, desanda tudo e desfaleça tudo, sabe? Ninguém vai a lugar algum. Assim é a família. Assim é a família. A família unida, a luta vem, passa e ela fica junto. E ela fica unida, continua unida. Mas se você quer enfraquecer qualquer coisa, então divida. Quer enfraquecer qualquer coisa, divida. Por isso que Satanás luta tanto para dividir a família. Porque ele sabe que uma família unida, ela ganha força, ela fica forte contra ele, ela fecha as portas contra Satanás, ela bate o pé, ela finca o pé, o diabo não tem brecha. Então ele faz tudo para lançar uma setazinha de divisão. Dividindo, para ele, é um prato cheio, é a oportunidade dele. Ele sabe que ali ele já tem tudo. Então, tudo lá fora pode acontecer, mas não vai destruir a família quando ela está unida. Mas quando dentro de casa está tudo esfacelado, dividido, fica difícil. Jesus disse que o próprio Satanás, ele sabia disso. Que um reino dividido contra si mesmo não subsistiria. Próprio Satanás. Desde a fundação, no Éden, enquanto o homem esteve ouvindo só a voz de Deus, tudo estava indo bem. Mas quando ele começou, quando ele deixou de ouvir a voz de Deus e foi ouvir a voz de Satanás, deixou de obedecer a ordem de Deus e passou a obedecer ao diabo, aí foi quando entrou o desastre e a tragédia no mundo através do pecado. E tudo aí ficou desandado, a gente perdeu todos os privilégios que tínhamos diante de Deus, e foi quando o mal entrou, tudo começou a acontecer por causa dessa divisão. Dessa divisão. O homem, ele começou a querer dar ouvido a dois, a Deus e ao diabo. Deu ouvido ao diabo, depois se escondeu, Deus chegou, ele já estava escondido, Deus perguntou: onde é que tu estás, Adão? Estou aqui. Por que tu estás escondido? Porque eu estou nu. Não, o que aconteceu? Você não sabia que você estava nu. E aí Deus entendeu, aí Deus viu, a coisa começou errada. Aí desandou tudo e a gente sabe do desastre a partir daí no mundo. Por causa disso, por causa de uma divisão. E aí, nada vai para frente. Satanás sempre quer dividir a família. A criança que vem de um lar dividido é logo identificado. Um psicólogo, uma psicóloga, ao conversar com uma criança, não precisa dizer nada. Ao conversar com uma criança, as primeiras palavras dela, as primeiras atitudes, reações, a gente sabe logo que aquela criança é de um lar dividido. Um lar dividido, é muito fácil. Eu já trabalhei com crianças, sou pedagoga, fui supervisora, diretora de escola, tudo isso eu sei. A gente sabe identificar de longe o comportamento de uma criança quando ela é de um lar dividido. Infelizmente, irmãos, lamentavelmente a realidade é essa. Eu sei que muitos têm esse problema, mas o que fazer? É a verdade. Um jovem, um rapaz que vem de um lar dividido, a gente identifica logo. Quando ele sentiu a falta, quando ele não teve, sabe, o apoio de um pai dentro de casa,
o referencial de um homem. Logo se sabe, se conhece rápido. É rápido, a gente conhece logo. Então Satanás está sempre procurando uma maneira de dividir a família, porque ele sabe disso, que ele vai mexer com o comportamento das pessoas, com o psicológico, o emocional, a estrutura, de uma forma total, ele mexe nas pessoas. Porque tudo começa num lar. Tudo começa num lar. Às vezes a gente diz assim, muitas vezes o maior erro de um filho, nunca diga isso, às vezes o maior erro de um filho é querer que os pais se separem. Perigoso isso. Eu fiquei pensando, eu preparando essa palavra e pensei, eu disse, eu cheguei a dizer para minha mãe que separasse de meu pai, mas ela não quis, ela nunca quis, ela nunca ouviu, não só eu, como alguns meus irmãos, separe, separe. Ela nunca quis separar. E eu dou muitas graças a Deus, e Deus lhe honrou, Deus foi fiel com ela, porque ela não tomou essa decisão, ela permaneceu, pagou um preço muito caro, muito alto, sofreu muito, mas ela via que tinha 6 filhos, ela foi muito sábia. Só desses 6, 4 eram homens, 2 mulheres, e ela pensava, como é que eu vou dar conta de criar 6 filhos sozinha? Ela não só pensava no sentido financeiro, o que ela tinha mais medo, e ela dizia, era de perder o controle, porque meu pai, ele exercia essa função de equilíbrio, de disciplina, de controle dentro de casa. Isso era verdade. E minha mãe ficou, e graças a Deus por isso, ela não separou. E meu pai sempre foi muito rígido, exigente com os filhos. A gente tinha um temor muito grande a ele. Mãe, como você sabe, mãe é sempre mãe. Sempre é muito boazinha, sempre é muito permissiva. Sempre a gente enrola fácil a mãe, né? Mas pai é diferente. E lá em casa não era diferente, era assim também. Então, com mãe a gente se arranjava de todo jeito, mas com papai não. A coisa ou era daquele jeito, ou dizia porque não. E todos nós tínhamos muito temor, os homens também. Papai dizia para os homens, isso com mais de 18 anos, ele dizia, olha aqui, caboclo. Ele chamava os meninos lá de cá, são tal hora. 10 horas, todo mundo em casa, viu? Pronto, não precisava dizer 2 vezes não. Não precisava ameaçar não. Ele não tinha esse negócio de dizer, se não vier, eu vou fazer isso. Ele só precisava dizer isso. Eu quero todo mundo 10 horas em casa. Pronto, só precisava dizer isso. 10 horas estava todo mundo em casa. Ele tinha muita autoridade, isso tinha. Sabe, isso a gente diz assim, mas antigamente era muito. Mas acontece que hoje a gente está vendo aí os pais muito bonachão demais. Muito permissivos, muito modernos para o meu gosto e para o gosto da Bíblia. Muito moderninhos. E a gente está vendo os desastres aí nas famílias evangélicas. Meu pai era assim. A gente quando namorava, minha irmã está ali. Levanta aí minha irmã. Minha irmã está ali. E era assim, papai dizia assim, aí estava arrumando namorado. E ele dizia assim, aí ficava eu e ela namorando, né? Ela numa ponta e eu na outra da área. Meu pai dizia assim, 9 horas, tem que entrar, viu? Ele não fechava a porta não, a porta era aberta. Hoje os pais fecham a porta e apagam mais a luz. Eita Jesus! Mas a porta era aberta, ele ficava assistindo televisão na sala e a gente ali, na frente. E 9 horas, neguinho tinha que pegar o beco. Tinha que ir para casa e a gente entrar. E a gente tinha muito medo dele. Era medo mesmo, sabe? Não era outra coisa não. Muito medo. Tinha muito respeito também. E era assim. Enquanto meu pai foi vivo, meu irmão que não era crente, nunca chegou em casa bêbado, nunca fumou na frente dele, nunca. E ele dizia assim, que sabia que ele era o mais impulsivo, que sempre tem aquele, né? Meu pai dizia, rapaz, você esteja em casa
10 horas, viu? E aí papai, às vezes, agarrava no sono, e depois que ele fechasse as portas, depois que apagasse as luzes, acabou. Ninguém fizesse barulho, abrisse porta, acendesse luz, fosse para a cozinha fazer zoada. Não. Então esse meu irmão, aí era teimosinho, aí ele chegava, quando ele chegava, mesmo chegasse atrasadinho assim, ó, minha mãe, que era mãe, aí ficava vigiando, abria a porta, e ele, ó, tirava o sapatinho, entrava descalço, no escuro, porque ninguém acendia a luz, entrava descalço, no escuro, não ia nem beber água na cozinha, que era para não fazer barulho, caía em cima da cama, ó, do jeito que vinha, para não fazer barulho. Era assim, ou não? Desse jeito, esse meu irmão. E era a gente, ó, pss, pss. Tu é doido, rapaz, tu chegou essa hora, pss, pss. Pontinha de pé. Depois que ele morreu, foi que ele começou a chegar bêbado, chegar a hora que quisesse, chegar de madrugada, chegava 4, 5 da manhã, chegava no outro dia, e ligava a televisão, botava a perna para cima, e minha mãe falava, cala a boca. Disse, meu irmão, depois que meu pai morreu, então a figura de um pai, não é pai naca não, pai é muito importante. Eu dou graças a Deus porque minha mãe não quis nunca separar, e por isso, hoje nós somos o que somos, e eu fico pensando, eu digo, se minha mãe tivesse separado de meu pai naquela época, quando eu era adolescente, que dizia, mandava ela separar, sei lá o que é que seria hoje, porque no colégio, muitas amizades, aprendendo a fumar, e, sabe, a cair na onda de amiga, eu sei lá o que eu seria hoje. Muita coisa eu não fiz com medo de meu pai, e meus irmãos também. Então, um pai é muito importante. Pai é muito importante. Sabe? Por isso que Satanás, ele procura tanto dividir os casais. Tanto querer separar os casais. Separação nasceu no coração do diabo. A ideia de divisão nasceu no coração de Satanás. A ideia de união, de casamento, de harmonia, de lar, no coração de Deus. E de separação, de divórcio, de divisão, de condena no coração do diabo. Do diabo. Mas as pessoas hoje estão indo aí na onda do diabo. É comum. Acontece nas melhores famílias. Aconteceu na família a família real. Na família real. Aconteceu na minha. Ah, é? Se a família real foi toda para o inferno, você vai querer ir também? Ah, meu filho, não existe isso não. Você procure guiar a sua vida pela palavra de Deus e não pela família de A e de B. Ah, se na família de fulano, que é tão importante, aconteceu isso, quanto mais na minha. E você vai se guiar pela família de fulano? Diz lá, não, eu me guio pela palavra de Deus. Seguir pela palavra de Deus. Agora, irmãos, essa divisão não só acontece com os pais separados, não. Quando os pais se separam, não. Primeiramente, separação mesmo de casais, né? Mas não só acontece com pais separados, mas com eles mesmos juntos. Morando dentro da mesma casa, porém separados. E tem muitos casais que são casados de aparência, casados no papel, casados para a sociedade, mas não casados para Deus. Não casados um para com o outro, porque eles sabem que não são mais casados. Então estão separados. Também é uma casa dividida. Às vezes nem dormem mais juntos. Não tem mais nenhum relacionamento íntimo. Isso é uma divisão. Isso é uma separação tão fatal quanto aquela de casas separadas de papel. Tão desastrosas quanto. É esse tipo de separação, sabe? Então, não compartilham mais, não combinam mais, tem mais nada combinado. Os sonhos não são mais
combinados, não é mais um sonho só. Cada um pensa uma coisa, cada um sonha uma coisa diferente. Não sonham mais juntos. Isso também é separação. Isso também é divisão. É uma casa dividida. Casa dividida, preste atenção, queridos. Isso é terrível. Quantos casais vivem assim? Eu não estou falando de lá de fora, não. Estou falando de dentro da igreja. De casais evangélicos, cristãos. Quantos vivem assim? Que não são mais casais. Porque não tem mais vida conjugal. Não tem mais união. Não são mais companheiros. Não compartilham mais nada. Nada. Estão ali só por conveniência. Sabe? Por causa de filhos, por causa disso. Então é uma casa dividida. A partir do momento que acontece isso, essa casa, essa família não mais vai prosperar. Não vai mais avante. Ela não subsistirá, diz a palavra do Senhor, não vai mais subsistir. São coisas diferentes, pensamentos diferentes, sabe, linguagem diferente, tudo diferente, está dividido. Mas eu fico pensando, até pastores vivem assim. É muito triste, é lamentável, é muito triste. Eu digo, meu Deus, ai da igreja que tiver seu pastor que vive uma vida assim dividida, que tem uma casa dividida. Pastores que têm casa divididas, tem muitos. Que vivem uma vida só de aparência, mas não tem mais vida conjugal. Que todo mundo pensa uma coisa e é outra dentro de casa. Pastor que tiver com sua casa dividida, ele perde a autoridade no ministério, nada mais na sua vida vai avante. Porque a sua casa está dividida. Eu vejo pastores, os filhos, ele é pastor de uma igreja, os filhos são de outra igreja. Isso é triste. Eu fico muito triste quando eu vejo algum amigo pastor e eu vejo que os filhos dele não são mais da igreja dele, não são da igreja. Como é que uns filhos não ficam na igreja do pai? O pai é pastor e não ajudam o pai, não estão ali trabalhando junto com o pai, vão ajudar outras igrejas, estão em outras igrejas. Alguma coisa errada tem, irmão. Mas o que é que tem? Tem nada demais. Bom, você pensa o que você quiser. Mas eu acho, na minha concepção, alguma coisa tem errada aí dentro dessa família. Alguma coisa está errada. Às vezes até esposas são de outras igrejas, enquanto o pastor é de uma igreja, a esposa é de outra. Eu tinha aqui antigamente 2 filhas, 2 moças, que o pai era pastor de uma igreja, e elas eram minhas ovelhas. E eu vivia preocupada com isso, porque eu sabia que o pai tinha uma igreja, era pastor de uma igreja. E eu ficava querendo saber por que aquelas moças não eram da igreja dos seus pais, mas elas eram da minha igreja. Eram minhas ovelhas e eram assíduas, muito obedientes e tudo. E chegou um dia que elas disseram para mim, me procuraram e disseram que queriam se batizar, queriam que eu batizasse elas. Minha tristeza aumentou mais ainda. Eu disse, filhas, por que vocês não querem que o pai de vocês batize vocês? O pai de vocês não é um pastor, um homem de Deus. Por que não ele batizar vocês? É seu pai. E conversei com aquelas moças muito tempo. Conversei com elas e, graças a Deus, as convenci a ir para a igreja do pai delas. Eu poderia não fazer isso, querer que elas ficassem sendo minhas ovelhas, mas eu as aconselhei. E elas obedeceram e elas disseram, a senhora tem razão. Não me disseram por que haviam saído, porque não queriam estar lá. Também não perguntei, só mostrei a importância delas estarem junto com o pai e com a mãe, na igreja que ele era pastor. E eu conhecia ele. E ele conversava às vezes comigo, não nada sobre isso. Dizia, minhas filhas é de lá, eu sei disso, pastor. Minhas filhas são suas ovelhas, sei o quê e tal. E ficava naquela brincadeira, deixava para lá. Mas eu sabia que ele era triste por isso. E eu as aconselhei, e elas voltaram e foram batizadas pelo pai. E até hoje elas trabalham lá na igreja do pai. Fiquei tão feliz porque eu consegui isso. E depois ele me disse
que as filhas estavam atuando. Ele ficou muito, imagine o pai, ficou muito feliz. Eram 2 meninas de Deus, crentes, não sei a razão, mas enfim. Graças a Deus a barreira foi quebrada e elas voltaram e até hoje estão lá com o pai, trabalhando. Isso é uma bênção. Eu não na minha cabeça eu não admito, eu não, sabe, não entendo isso não. Melhor, embora a gente diga assim, mas é melhor estar em outra igreja do que não estar nessa feliz, enfim. Pense o que quiser. Mas o melhor mesmo é estarem todo mundo junto, unidos e trabalhando juntos. Isso é que é bênção, né? Isso é que é bênção. Então, irmãos, a gente vê isso. Pais que saem da igreja, deixam os filhos que saem, deixam os pais. Essas divisões, elas não são boas. Elas não trazem fortalecimento para a família. Nenhum tipo de divisão. Eu vejo que, às vezes, filhos dentro de casas que são completamente divididas. Embora pai e mãe estejam lá e filhos, mas são todos divididos. Pais divididos, entre o casamento dividido. Não se comunicam mais, não compartilham nada mais, não são harmoniosos, não se amam mais, não dormem mais juntos, não tem nenhum relacionamento, enfim, separação dentro de casa. E filhos divididos também, tem aquelas divisões até de filho comprar comida individual, cada filho comprar comida. Já vi casas assim, que a geladeira é dividida. Aqui, num pacotinho, de quem é essa comida? É de fulano. Essa comida aqui é de ciclano. Isso aqui é de fulano, não mexe não. De quem é esse Danone? Esse Danone é fulano que compra, é só dele. Isso aqui é só dele. Eu acho isso tão feio. Uma geladeira dividida. Cada um que compra o seu, cada um que vai fazer a sua comida. Famílias que vivem assim. Cada um que faz a sua feira e bota numa parte separada no armário, fecha de chave e tranca e ninguém pode comer. E se um comer, a briga é grande. A contenda, cada um que vai para o fogão e faz a sua comida, se um pegar a comida do outro, isso é divisão, irmãos. Isso é casa dividida. Isso nunca esteve nos planos de Deus. A família é para estar unida. É uma feira só. Ainda que um compre, mas compra para todo mundo. De quem é isso? Isso é da gente tudo, irmão. Ainda que um chegue, trabalhe, queira comprar alguma coisa, mas bote lá e diga, é para todos nós. Amém, irmãos? Isso é assim que Deus quer. Aí pessoas que vivem completamente divididos. Aí compra um desodorante e guarda, esconde, é sabonete separado, é perfume. Que isso? Se compra e bota lá. Na minha casa não existe isso. O perfume está lá, fica no banheiro, fica no sabonete, fica o desodorante, fica tudinho lá. Não tem esse negócio que é de fulano, que é de ciclano. Todo mundo usa, de todo mundo. Não existe esse negócio. Isso é meu. Não, isso não é meu, não. Isso é nosso. Isso é nosso. Porque a gente é uma família. Porque a gente é unido. Amém, amados? Negócio, isso é meu, isso é seu. Não existe isso. Exceto algumas coisas íntimas, né? É diferente. Mas, irmãos, mas isso é divisão que a gente vê. Disputas dentro de casa. Né? Não falam a mesma língua. São linguagens diferentes, é igual lá na Torre de Babel, quando estavam construindo aquela torre, fazendo tijolos e crescendo e fazendo aquela torre. Deus pergunta, para que vocês estão fazendo essa torre? Todo mundo unido, todo mundo pega tijolo, faz não sei o que, todo mundo falando uma língua só e a torre crescendo. Aí o Senhor diz, para que vocês estão construindo essa torre? A gente está construindo porque a gente quer alcançar o topo do céu. Aí Deus, não. Então, vocês querem chegar no céu pelas próprias forças de vocês? Ali estava o ensino já da salvação. Ninguém pode chegar no céu pelos seus próprios esforços. Ninguém pode dizer, eu estou no céu, alcancei o céu porque eu trabalhei, porque eu pude, porque eu consegui, fui meus esforços. Nananina não, o Senhor disse, o Senhor mandou uma confusão de línguas, ninguém mais se entendia, cada um falava uma língua diferente. Agora me dá tijolo, aí o outro trazia pedra, me dá pedra, o outro trazia areia, e ninguém sabia mais nada, e a confusão foi grande, ninguém chegou a lugar algum. Aí foi quando
Nós éramos para falar uma língua só, no mundo inteiro, na face da terra, era para a gente falar uma língua só. Era tão bom, né? As coisas funcionavam tão mais rápido, mas agora não. Agora ninguém sabe falar inglês, ninguém sabe falar japonês, chinês, né? Alemão. Imagina você ir para a Alemanha, não sabe de nada. É uma dificuldade para a gente se comunicar. Tem que ter intérprete. Oh, meu Deus, a luta dividiu tanto o mundo não cresceu por conta disso, por causa da divisão. Assim é dentro de casa. É para a gente falar uma linguagem só, falar o outro entender. Mas quando a gente está no espírito de divisão, é assim, um fala uma coisa, o outro já entende outra. Ele quis dizer isso. É uma interpretação diabólica tão grande. É um espírito do diabo. Uma pessoa, um fala uma coisa bem simples, aí o outro diz, ele quis dizer isso comigo, hein? Aí a guerra está feita, a contenda está grande. Linguagem diferente, ninguém se entende. Ninguém se entende mais. Casa dividida. Sabe? Ninguém se compreende, é invejas. Inveja dentro de casa, um irmão com inveja do outro. Marido com inveja da esposa, a esposa com inveja, mas inveja. Irmão com inveja, dentro de casa com inveja. Um compra uma coisa, o outro já fica com inveja, com raiva. Um consegue uma coisa, conseguiu um emprego, conseguiu passar no concurso, o outro fica emburrado, com raiva. Isso é inveja. Isso é divisão dentro de casa. Um irmão tem que se alegrar com a vitória do outro. Amém, irmãos? Quem que se alegra com a vitória do seu irmão? Glória a Deus. Eu não tenho inveja de nenhum dos meus irmãos. Eu louvo a Deus quando eles estão bem. Quando eu sei que está todo mundo em paz. Todos têm suas coisas. Conseguindo suas coisas. Com toda a sinceridade do meu coração. Meu Deus, eu me alegro. Fico feliz. Não tenho inveja de nenhum dos meus irmãos mesmo de sangue. Nenhum dos meus irmãos em Cristo. Ninguém. Inveja de que ninguém consiga suas coisas. Fico feliz quando alguém chega me contando uma vitória. Graças a Deus, porque eu já estou tão cheia de tanta coisa ruim, de tanta derrota, de tanto problema, que quando alguém chega me contando uma vez, amém, irmão, glória a Jesus, graças a Deus. Então a gente não pode ter inveja uns dos outros, viver intrigado. Isso é coisa maligna. Então, queridos, essa é a palavra que eu tenho para você. Você está com sua casa dividida? Sua casa está dividida? Quero perguntar a você, seus filhos estão divididos? Eu quero orar nessa manhã aqui, hoje, para que o Senhor repreenda o espírito de divisão. Você percebe que dentro da sua casa tem um espírito de divisão? Quando os seus filhos estão em guerra, brigando, discutindo um com o outro, não ache aquilo normal. Nunca ache. Sempre que minhas filhas, às vezes, elas, graças a Deus, não vivem brigando. Não preciso estar aqui querendo mostrar uma coisa que não existe. Graças a Deus, não vivem. Mas de vez em quando, como irmãs, de vez em quando tem um atritozinho e querem engrossar uma conta, eu digo, bata em cima na hora. Eu fico logo preocupada, bato em cima, digo, em nome de Jesus. Acabem com isso agora. Que isso? Que isso? Que negócio é esse? Que coisa é essa? De ficar xingando uma outra. E dizendo, às vezes, desprezando uma outra. Que isso? Epa, para por aí. Em nome de Jesus, para por aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais do que ninguém. E vamos compartilhar tudo e vamos baixar a bola. Baixa a bolinha logo. Uma está aqui sabe que eu faço isso. Não, minhas filhas, nem assim não. Vamos ficar unidas. Unidas. A gente tem que bater logo em cima. Repreender espírito de divisão. Espírito de divisão. Marido que gosta de sair da cama, dormir no sofá. Não faça isso não. Você está dividindo o seu casamento. Mulher que gosta de sair de casa, sair da cama para dormir no outro quarto. Está dividindo seu casamento, dividindo sua casa. Eu nunca saí da minha caminha para dormir em lugar algum. Nunca, 27 anos, vou fazer de casamento. Olha o dedinho. Saio não. Posso até dormir com raiva, de costa um para o outro.
fala depois. Amanhã a gente conversa. Já chegou assim. O certo é nem dormir. A Bíblia diz que não é para nem dormir, mas acontece. Mas sair da minha cama, vou dormir não sei aonde. Mulher que sai até de casa, com raiva do marido, sai de casa. Sai de casa. Você está abrindo nenhuma brecha, não. É os portões todinho, portas e janelas da sua casa para o diabo entrar. Que isso? Não admito, não aceito. Nenhuma mulher, crente, casada, que porque discutiu, porque brigou, saiu de casa. Saiu de casa por quê? É sua casa. Tem que ficar dentro de sua casa, procurar resolver seus problemas dentro de sua casa. Sair de casa. Vou para casa de mamãe. Que casa de mamãe? Casa de mamãe não existe mais não. Você casou, é seu marido e vai ficar dentro de sua casa, resolva seus problemas lá dentro. Tem as exceções, né, irmãos? Tem as exceções que a gente hoje em dia vê tantas coisas desastrosas aí fora. Mas eu não estou me voltando para esses casos. De um querer matar o outro, de ameaçar, de querer matar, é outra história. Ninguém vai morrer trancado dentro de casa, não. Mas eu espero que isso não aconteça na casa de crente, né? Estou falando de crente. Amém, queridos? Quem é crente aqui? Pergunta, irmão, tu é crente, irmão? Tu é crente? Tu é crente? Se não tiver nenhum, se tiver alguém que não seja crente aqui agora, eu apelo a você a aceitar Jesus Cristo e se tornar crente no Senhor Jesus Cristo, viu? Estou falando, por isso que de manhã eu falo tudo aberto. Porque eu não aceito. Foi crente, então resolva seus problemas dentro de sua casa. Não aceito. Não aceito. Uma vez uma mulher casada brigou com o marido e foi para minha casa. Eu digo, veio para o lugar errado, bichinha. Mas você veio mesmo para o lugar errado. E foi para dormir na minha casa. Foi por causa de quê? Ele queria te matar? Estava com a faca no teu pescoço, um revólver? Não. Depois volta para tua casa, viu? Vai resolver teu problema lá dentro da tua casa. Porque eu nem quero maldição dentro da minha também. Eu vou lá dar cobertura à mulher porque brigou. Vai. Fica aqui, minha filha, fica aqui. Não. Quero não. Quero nada. Não aceito isso. Durma na sua cama. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Todo mundo que é casado. Quem é que tá? O casal aqui. Os casais, fica de pé, os casais. Que tiver aqui presente, casais. Casais que estão presentes. Casais que estão presentes aqui, ó. Nenhum é para sair de sua cama, viu? Nenhum é para sair de sua cama. Amém? Nenhum é para sair de sua cama. Aliás, todo mundo dorme numa cama só? Graças a Deus, porque hoje em dia os casais estão tão modernos que a gente nem sabe, né? Às vezes dormem até em camas diferentes. Mas ninguém é para sair da sua cama, para sentar. Muito bem. Pois é assim, irmãos. Porque se você faz isso, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você está ministrando. Você está profetizando derrota, destruição, atraso de vida para a sua vida e para a sua família. Seus filhos vão sentir isso. Filhos, irmãos, eles sabem e eles se alegram quando seus pais estão unidos. E quando os pais estão brigando e dormem separados, mesmo que você tente esconder, seus filhos sentem, se entristecem. Pode ele ser pequenininho como for. Ele pode ser pequeno como for, ele se entristece. Porque a alegria do filho é ver seus pais unidos. É ver seus pais juntos, em harmonia. Amém, queridos? Isso é uma verdade. Então, se você percebe que sua casa tem um espírito de divisão, eu quero orar por você e eu quero chamar você já na frente aqui. Pode se levantar. Se você percebe que sua casa está dividida, que tem um espírito de divisão, em nome de Jesus, não é para se envergonhar não, pode vir, a gente vai orar. Fica a igreja de pé, fica a igreja dela de pé. Venha para cá, viu? Tem um espírito, seu casamento está dividido, sua família, sua casa está dividida, sabe? O Senhor diz assim, ó, o Senhor diz assim, como é que Deus diz? O Salmo 133. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam. Olha, deixa eu ver todo o Salmo 133, que eu não sei dele
decorado todo, aí diz, ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Esse orvalho, irmãos, esse Hermon era um monte altíssimo que tem em Israel, e que o seu topo ele neva todo dia, porque ele é muito alto, e à noite ele neva. E aí, de dia, a neve se desfaz e a água começa a penetrar entre as rachaduras, as escavaduras desse monte, e ele desce, aquele orvalho desce e ele e ele corre para o Rio Jordão. O orvalho, e o Senhor disse assim, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olha, irmãos, olha essa palavra. Aonde há união, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde tem união, tem vida, tem a bênção de Deus e a vida para sempre. Eu quero abrir esse tema de família hoje, 1º de maio, falando sobre isso para essa igreja, para a nossa igreja. Não queira divisão na sua família. Não queira divisão na sua casa. A casa dividida não subsistirá. Essa palavra ela é muito pesada, é muito forte. Foi Jesus quem falou, não foi nem sequer Paulo, para não correr o risco de dizer, mas ele podia estar enganado. Não foi nem Paulo, nem foi João, nem nenhum dos apóstolos. Foi o próprio Jesus quem disse: uma casa dividida não subsistirá. E a casa dividida, irmãos, é a separação de casais, separação de legal, né? De fato, cada um vai para o seu lado. Sempre fica dores nos dois. Quando se separam, ficam filhos, fica dores, ficam consequências para o resto da vida. E separação dentro de casa. Separação dentro de casa. Moram na mesma casa, mas não vivem. Não são casados diante de Deus. É uma casa dividida. Sofrem os dois sofrem. Eu vi o pastor Jorge Linhares dando um testemunho, e ele dizendo que os seus pais viviam muito bem. Eles eram donos de cartório. Seu pai tinha caminhões, tinha muita condição financeira, tinha uma condição financeira muito boa, muito equilibrada. Eles viviam bem financeiramente. E tinham, parece que 6 filhos, viviam muito bem. Até que um dia seus pais se separaram. E ele disse que a partir daí começou uma decadência financeira, tanto no pai como na mãe. A mãe, e separaram o pai e os filhos. Uns filhos ficaram com o pai, outros filhos ficaram com a mãe. E ele disse que eles empobreceram. O pai empobreceu, a mãe também. A mãe chegou aí a ser faxineira nas casas para poder manter os filhos. E ele disse que muitas vezes ia com a mãe para aquelas casas onde a mãe ia fazer faxina, casas de gente muito rica. E às vezes a pessoa dizia assim: eu não quero esses meninos correndo na minha casa, eu não quero seus filhos aqui fazendo nenhuma bagunça. E ela não tinha com quem deixar eles, porque era pequeno, e ela pedia, por favor, que aquela patroa deixasse ela levar os filhos, acho que os 2 ou 3 menores que ela tinha. E eles iam ficar muito quietinhos, ela ia botar num cantinho, e ele disse que ficava o dia inteiro sentado num banquinho, lá na área de serviço, junto com as irmãs. Ele contando isso, é de partir o coração. Ele disse que ficava
não tinha direito de brincar, de sair do lugar. Porque quando eles queriam sair, a mãe dizia, não saiam, senão vão me chamar a atenção. Fiquem aí. E a mãe era cuidando da casa e de vez em quando ela trazia uma banana, dava para um. E ele disse que partia aquela banana para os 3 e comiam. E assim eles foram criados com muita dificuldade. Ele disse que sofreu muito. Sofreu muito ele e os irmãos. Do outro lado, os filhos que ficaram com o pai sofreu também, porque o pai perdeu tudo. Foi uma desgraça total. Ele disse que, ele contando, o pastor Jorge Linhares, pastor da igreja Getsemane em Belo Horizonte, uma das maiores igrejas do Brasil, tem mais de 15 mil membros. Um homem de Deus hoje. Mas ele contando essa história, e ele disse que no final da vida, depois de 40 anos que eles haviam se separado, a mãe já estava para morrer e o último pedido dela foi ver o marido, foi ver o pai dos filhos. E mandou chamar ele. E o pai veio, trouxeram o pai já velho, doente também, já perto de morrer. E ele disse que ouviu a mãe dele dizendo, olhando para o pai, disse, chamava um apelidozinho, se eu não me engano, esqueci. Um apelidozinho que ela chamava com ele, dizia. Aí ela olhou para ele e disse, fulaninho, o que o diabo fez conosco? O que o diabo fez com a gente? Nos separou. Foi o diabo que fez isso. Me separou de você. Me separou de mim. E nós criamos nossos filhos separados. Quanto sofrimento por causa disso. Por que a gente deixou o diabo fazer isso com a gente? A mãe dele disse isso para o pai. E o pai dele só chorou e concordou. E depois ela morreu e ele morreu um pouco tempo depois também. E ele disse que nunca esqueceu disso. Sofreram muito. É a dor que ele traz no coração. Ele disse que não precisava ter sofrido tanto se os pais não tivessem se separado. Pela graça e misericórdia de Deus, ele conheceu Jesus, depois ele se voltou para Jesus e Deus mudou a vida dele. Mas irmãos, a separação ela é sempre muito dolorida, ela é muito trágica. E ela nunca traz nada de bom para nenhuma família. Pelo amor de Deus, lutem. Casais que estão assim, em divisão, estão, frios um com o outro, procurem reatar isso, procure resgatar isso, procure resolver essa questão. Viver em paz, viver em harmonia, para que a bênção de Deus esteja ali, para que haja ali o fluir de Deus, a vida, como o Senhor disse, ali está a minha bênção e a vida para sempre. E você que está em harmonia, que é muito unido, cuide disso, porque o diabo está sempre querendo lançar seta. Uma coisa que eu não admito e eu aconselho todo casal, nunca falar uma coisa, nunca falar sobre separação. Às vezes casal quando começa a brigar, fala logo sobre separação. Os casadinhos novos. Ei, atenção quem está casando agora. Eu estou muito preocupada com os casaizinhos novos. Eu estou querendo fazer um dia só para conversar com esses casais novos, porque eu sei que no início de casamento nem sempre é muito bom. Início de casamento tem muitas crises, muitas desavenças, muitos desentendimentos, muitas decepções. Início de casamento tem muitas coisas desagradáveis. Eu fico preocupada. Nunca fale em separação. Qualquer coisinha então vamos nos separar. Eu vou me separar. Vou me separar de você. Para com essa palavra. Tire e retire essa palavra do seu vocabulário. Possa extinguir. Bota para fora essa palavra de dentro da sua casa, separação. Combina com teu marido, combina com tua esposa. Filho, filha. Nunca vamos falar sobre separação, ok? Nunca vamos falar essa palavra. A gente se casou debaixo da bênção de Deus e a gente vai procurar em Deus a solução para todos os nossos problemas. Nunca vamos falar sobre separação. Cada vez que você fala, a Bíblia diz que palavras são sementes e o diabo aproveita as palavras e fica trabalhando em cima daquilo. Então ela admite
a possibilidade de separação. Então ele está admitindo a possibilidade de separação. Então eu vou investir aí, vou investir nesse casal. E aí o diabo trabalha afincamente, sabe? Toda força. Não fale isso. Não fale isso. Eu nunca falei, eu estou dizendo para você aqui com toda a sinceridade do meu coração. Em todos os meus anos de casada, nunca abri a minha boca para dizer que ia me separar do meu marido. Não é porque eu não tive motivo, não. Não é porque não teve contenda, discussão, desentendimento. Houveram todas essas coisas. Mas eu sempre criei que eu tinha casado para viver o resto da minha vida. Aquilo que eu jurei no altar, diante de Deus, de viver até o último dia da minha vida ao lado daquele homem, eu disse, eu vou cumprir. Nunca vou falar de separar. Deus vai me dar graça, eu vou resolver, nós vamos resolver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nunca falei, nunca admiti na minha mente a possibilidade de viver uma vida separada. De jeito nenhum. Eu até admito de viver viúva, mas separada não. Que a gente tem que pensar, e se ele morre? Como é que eu vou viver? Aí a gente pode pensar como é que se vai viver. Que ninguém é imortal. Mas separada, nunca admiti. Como é que eu vou viver separada? Não, nunca nem admiti a possibilidade. Em nome de Jesus. Fica todo mundo de pé aí, nós vamos orar. Irmãs e irmãos que estão aqui na frente, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu orar por vocês. Em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus. Apresenta ao Senhor a sua casa. Aquilo que está acontecendo dentro da sua família. Se há um espírito de divisão, repreenda agora, diga em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de divisão dentro da minha família, dentro da minha casa, divisão entre meus pais. Se você percebe, jovem, que seus pais vivem separados, mesmo dentro de casa, você diz, eles vivem dentro de casa, mas não, eu sei que eles não vivem juntos, eles não têm mais nenhuma comunhão. Repreenda este demônio, repreenda. Eu orei muito pelos meus pais, orei muito, depois que eu me converti, orei muito, digo, Senhor, em nome de Jesus, eu quebro toda maldição dentro da minha casa, todo demônio, eu repreendia de longe. Lá no Betel brasileiro, eu repreendia demônios dentro da minha casa aqui em Campina Grande. Ore, filho, tem que orar pelos pais. Ore em nome de Jesus. Todo espírito de divisão, todo espírito de contenda, todo espírito de separação, todo espírito de inveja, de ciúme, de desavença dentro da sua casa, repreenda agora em nome de Jesus. Senhor, eu coloco diante do Senhor, meu Deus, esses teus filhos que aqui estão à frente. Deus, teus filhos estão enfrentando alguma situação, não sei se no total, se alguma área da vida, Pai, não sei, mas alguma coisa errada está acontecendo. O Senhor sonde o coração deles, mas ó Deus, eu quero que o Senhor agora entre, visite esta casa, visite este lar e repreenda esse espírito, esse maligno, esse demônio, Senhor, que está querendo desfacelar esta família, espatifar com esta casa, acabar com esta família, atingindo este casal, atingindo esses filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro a Ti nesta manhã, quando nós estamos, ó Deus, preocupados a partir de agora com as famílias da igreja. Em nome de Jesus, eu coloco essas famílias na Tua presença. Suplico, Senhor, que a partir de agora, o Senhor, ó Deus, haja com mão forte dentro dessa casa. Envia o anjo da paz, da harmonia, para Deus derramar uma bênção sobre esta família, botando esse demônio para correr, botando esse demônio para fora, Pai. Dá sabedoria a essa tua filha, dá sabedoria a esse teu filho, para ele conciliar seu casamento, para ele pedir perdão, para eles se achegarem um ao outro, se compreenderem, pedirem perdão ao Senhor e pedirem perdão um ao outro.
Deus, para que não continuem intrigados, para que não continuem, ó Deus, com raiva um do outro, desarmoniosos. Meu Deus, tenha misericórdia dessa família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Remove esta maldição de sobre esta casa, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, que o Espírito do Senhor, que é misericordioso, haja dentro dessa família, derramando paz, harmonia, união entre esses filhos que vivem em contenda. Repreenda todo espírito, Deus, de agressividade, de ira, de discórdia, de dissensão, em nome de Jesus Cristo. Que haja harmonia sobre estas famílias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ministro agora que todo espírito de divisão caia por terra agora, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome, assim como o Senhor expulsou aquele demônio, daquele endemoniado que estava, Deus era mudo e era cego, e o Senhor expulsou, embora as pessoas pensassem que o Senhor estava possuído por demônios, mas, ó Deus, o Senhor expulsou aquele demônio, e aquele rapaz ficou livre. Assim o Senhor faça agora isso nessas casas, nessas famílias. Expulse esse demônio de divisão, expulse esse demônio de divisão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Levante sua mão e diga: eu tomo posse, em nome de Jesus Cristo. Vá sentar. Vem aqui rapidamente esses casais jovens, todos os casais que casaram agora há pouquinho, os casais jovens, vem para aqui, que estão presentes. A gente tem muitos casais jovens, e eu quero orar por vocês. Ó, tem Saulo, tem Priscila, tem Bevânio, tem Daniele, tem Cristiano, tem Cristiane, tem Jogli, tem Fabienne. Os meninos aqui são jovens. Cadê? Amanda e Emerson, Joemerson, vem pra cá também. São jovens. Quem é mais casadinho jovem que está aqui? Os casaizinhos jovens que estão aqui, que são casados. Vem Lisiane, João, tem pouco tempo, são jovens, bem novinhos, são sim. Pra cá. Tem uns que já nem se acham jovens, né? Ó, Edivaldo e Ruth ali, ela diz: não, a gente não é mais jovem, ó. Jovens, né? São novos ainda, mas se sentem uma estabilidade maior, né? Graças a Deus. Mas eu estou mesmo preocupada com esses casaizinhos. Ó, quantos casaizinhos? Eu fico feliz, viu, por vocês. Muito felizes. Muito feliz. Sim, tem Joana, que o marido não está, mas é casadinha. Muito bem, está aqui. Ora pelo marido que está lá. Tem a outra também, o marido não está. Está vendo? Quantos casais, quantos meninos casadinhos, que é uma bênção, irmãos. Ó, é uma bênção, viu? Casamento é uma bênção. Vocês não fizeram errado, não, em casarem. Fizeram uma coisa muito boa, casarem na igreja, estarem os dois na igreja. Estão debaixo da bênção de Deus. Todos vocês estão debaixo da bênção de Deus. Precisam conservar isso. Vocês sabem que não é fácil, né? Casamento, viu? Mas vocês precisam ter paciência, buscar em Deus a graça, o suporte, buscarem de joelhinho na oração, sabedoria, nunca perderem o equilíbrio, nunca perderem a paciência. Vou orar por vocês. Irmãos, eu gostaria de que vocês que estão aí, que a gente que está há mais tempo casado, levante, estenda suas mãos e vamos abençoar esses casais. Sabe, eu tenho eles assim como filhos novinhos que a gente tem aqui dentro, né? Nós que somos casados há mais tempo, vou fazer já 27 anos de casada. Irmão Hélio estava me dizendo ontem que vai fazer 42 anos de casados. Vem aqui, irmãos. Cadê irmão Hélio e irmão Antônio e irmã Maria? Tem 50 e o quê? 52, vem para cá. Vem para cá também. Esses casais mais velhos, eles é que... Olha, vocês vão receber essa bênção, ó. Vem para aqui, irmão, fica aqui em cima. Vocês não vão receber oração, não. Vocês vão orar. Vocês vão abençoar. Vem para cá, irmã Maria. Cadê a irmã Maria? Vem ali. Pega, velho, tua véia, segura ela.
Não, a bichinha pode cair. O negócio é sério, né? Pois, né? É assim mesmo. Vem pra cá, irmão Antônio. Pra cá, irmão Antônio. Quem mais tem mais de 30 anos de casado aqui? Ninguém mais, né? Só eu que vou fazer. Esses casalzinhos aí, tem quantos anos de casado? Hein? 34? 34? Também, mais de 30, vem pra cá. Mas é um casal abençoado. Tem uma família linda. Fui na casa deles. Fui na casa desses. Uma família linda eles têm. Uma família abençoada. Tá vendo? Aquele ali tem até filho médico. Filho doutor. Olha a outra ali, ó. Tem quantos anos de casado? 30? 30? Pronto. Quem quer receber a bênção desses casais? Eu quero também. Então, eles vão abençoar. Eles são referências para nós. Eu tenho muito orgulho de ter, ó, tanto esses casais aqui, ó, na nossa igreja, que é exemplo para a minha vida, exemplo para a igreja inteira. Se inspirem na vida deles. Como tem orgulho desses casaizinhos bem jovenzinhos na nossa igreja. Estão começando agora. Olha o contraste aqui. Quem está começando e eles aqui, ó, que estão aqui como mestres para nos ensinar. Passaram trancos e barrancos na vida, mas superaram tudo. Não se separaram. Estão juntos até hoje. Cada casal desses aqui tem uma família linda. Esses aqui, vocês sabem, a família grande, linda. É uma bênção. Vamos receber a bênção deles. E todos os outros casados aí, como eu, estenda suas mãos. Irmã, esses irmãos também, estendam suas mãos para esses casaizinhos. E vocês vão orar por eles agora, em nome de Jesus. Vamos orar, irmão. Irmãos, a igreja não quer ver esses casais novinhos separados nunca. A igreja não vai querer ver, nem eu, nem Deus, nem a nossa igreja. Eu não admito, diante de Deus, eu não admito ver nenhum desses casais aqui separados. Não admito. Eu não dou esse gosto a Satanás. Eu não quero ver nenhum deles separados. Todos que casaram aqui, eles vão permanecer juntos, unidos, abençoados. Eles vão vencer em nome de Jesus. Vocês não estão sós, viu? Vocês têm Deus, o Espírito Santo, tem a igreja de vocês e tem a pastora de vocês, que eu vou brigar com Satanás, mas não vou deixar Satanás destruir nenhum de vocês. Em nome de Jesus. Estendam suas mãos, irmãos. E vocês aqui abençoe. Diga, Deus, a bênção que o Senhor nos deu, para a gente vencer até agora, dê para eles também. Diga assim, irmãos, aqui na frente, vocês que estão orando. Diga para Deus isso. Senhor, abençoe estes casais jovens. Senhor, em nome de Jesus. Pai, esses casais jovens, ó Deus, é o símbolo do crescimento da igreja. Desses casais vão sair filhos abençoados. Deus, desses casais aqui, Senhor, vão sair frutos para essa igreja, Senhor. Eu quero que do ventre dessas meninas saiam filhos abençoados. Que desses meninos saiam filhos de Deus, filhos abençoados. E que essa igreja desfrute dessa glória, desta bênção, de ver os filhos deles. Deus, de ver eles crescerem e se fortalecerem, de ver eles prosperarem na vida, de ver eles enriquecerem, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, que todo espírito de divisão caia por terra em nome de Jesus. Que todo espírito maligno de separação, de contenda, de impaciência um com o outro, caia agora por terra em nome de Jesus Cristo. Que todos esses casais jovens se amem, assim como eles se amaram, ó Deus, quando no início começaram a namorar. Que este amor cresça, 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 cresça. Cada dia, um pelo outro.
É isso que eu profetizo junto com teus filhos que aqui estão na frente, esses casais abençoados que nós temos na nossa igreja. Deus, que o Senhor os guardou, ó Deus, das tempestades da vida, o Senhor os guardou, e eles estão aí, ó Deus, triunfando, dando testemunho de firmeza, de amor. Que, ó Deus, essa bênção caia sobre todos esses jovens, em nome de Jesus. Você acabou de assistir mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar.